Bom, hoje eu quero falar sobre uma leitura que eu concluí nesses últimos dias, que é a leitura do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tá? Esse vídeo aqui não vai ser uma resenha crítica, uma resenha literária, um resumo ordenado e organizado e tudo mais, com crítica textual, ou alguma aula pro Enem sobre Vidas Secas, não é nada disso, tá certo? É apenas um relato de leitura. Eu li o livro Vidas Secas, gostei do livro e quero comentar aqui, dar o meu relato de leituras, tá? Então vai ter spoiler, eu já espero que você tenha lido o livro, eu quero apenas conversar e dizer o que eu achei do livro e de partes específicas do livro, tá? Então não espere algo ordenado, específico e tudo mais, nada disso. Só um relato de leitura orgânico, ok? Então, é o seguinte, qual é a ideia do livro, tá? Qual é a história do livro, o enredo do livro, né? Tem uma família de nordestinos comuns, sertanejos, eles chamam de retirantes, né? Estão lá no sertão, andando no sertão, morrendo de fome, morrendo de sede, né? Eles encontram uma fazenda abandonada, pensam que a fazenda está abandonada, mas depois eles encontram quem é o dono ali da fazenda, começa a trabalhar para eles, e depois a seca vem de novo e eles têm que fugir da fazenda e continuar no sertão procurando outro canto para não morrer de fome e de sede por causa da seca. Basicamente essa é a história, né? Então, o primeiro ponto desse livro, que eu achei muito interessante, é que ele é um livro chato, ele é um livro monótono, ele é um livro comum, ele é um livro trivial, ele é um livro que é o oposto de extraordinário, ele é um livro ordinário, certo? É o primeiro ponto interessante desse livro. E é justamente essa ideia do realismo, né? Contar uma história que não tem nada de relevante, não tem nada de extraordinário, não tem um clímax, não tem um ponto alto ali da trama. Não tem nenhum evento, nada demais. É só contando uma história comum, uma história banal. É engraçado que é tão banal essa história que parece um conto, parece uma crônica, né? Um evento do dia a dia que ocorre, né? Como foi sua tarde, como foi seu dia e tal, não, mas não é uma crônica porque é longo, né? É basicamente o ano inteiro, uma temporada inteira. Então não é uma crônica, mas é bem banal, tá? Esse livro, os eventos são extremamente comuns. Então, se uma pessoa de outras regiões do país, se uma pessoa do norte, do centro-oeste, do sul ou do sudeste ler esse livro, ele vai achar chato, ele pode achar chato, está no direito de achar chato, porque é só uma história comum de pessoas do Nordeste, tá? Mas quem mora no Nordeste, eu moro no Nordeste, moro em Fortaleza, tem muitos elementos da história comum que ecoam na minha mente, nas minhas memórias e tudo mais, com o meu avô, com o meu pai e com pessoas mais velhas, tá? As palavras, as frases, mas já nós entramos nisso. Então, o primeiro ponto é que é extremamente comum. Eu achei muito legal. Não tem nada demais na história, tá? É comum e por ser ordinário, a história é muito boa. E aí, como é que essa história comum se liga com o leitor, tá? Ao menos com o nordestino, eu sou nordestino, só posso falar no ponto de vista nordestino, né? Não posso falar em outro ponto de vista. Quando eu leio as palavras específicas, né? Algumas palavras que são mais antigas, algumas palavras que são aqui regionalismo mesmo aqui no Nordeste, e não somente as palavras em si, mas também as construções frasais, as construções do pensamento, né? As interjeições também, e até mesmo os momentos que não tem fala. Os momentos que eles ficam calados. Eu vi algumas pessoas comentando que esse livro, em algum momento, os personagens não falam muito, né? Em algum momento, não. O livro inteiro eles não falam muito. Não é como se fosse um diálogo, não tem muitos diálogos, porque eles nem têm, quase não têm capacidade de falar. E eles estão no sertão no início do livro, né? É extremamente comum isso. Pode parecer desumanizado, alguma coisa assim, mas não. Se você anda no sol, se você faz qualquer atividade física extremamente intensa com algumas pessoas, ali no início você vai querer falar, vai querer conversar para passar o tempo. Mas a partir do momento que você passa muito tempo nessa atividade, tá? Você não quer falar, você não quer conversar, você não quer interagir, você quer sair dali, né? Você vai ficar calado e vai fazer o que é preciso fazer para sair daquela situação. E eles não estão ali fazendo uma caminhada, eles não estão fazendo uma trilha no sol de 4 horas, né? 4 horas seguidas no sol fazendo uma trilha por esporte, não. Eles estão ali com fome, eles estão ali com sede, né? Andando debaixo do sol quente, desgraçado e tal. Não tem por que eles estarem falando, né? Não é comum, não é normal eles estarem falando nesse contexto. O normal é eles ficarem calados e andar ali para tentar encontrar uma sombra, encontrar qualquer cidadezinha ou qualquer coisa para sair do sol, né? Então, essa falta de diálogo é muito comum, certo? É bem interessante, gostei disso também. E o livro também diz que eles não têm muitos recursos linguísticos, né? Isso eu vou falar mais quando eu estiver falando do Fabiano, mas também é muito comum pessoas mais antigas, que não iam para a escola, né, obviamente não tem um léxico tão grande, né? Você pode até ver mesmo na cidade urbana, né, quando você vai ali mais para as favelas, né, você vai conversar com uma pessoa que é favelada, que é de favela, eu vi de favela, né, você vê que aquela pessoa não tem muitos recursos linguísticos, né? Ela comete diversos vícios de linguagem, repetições de palavras que não têm tanto sentido, né, como se fossem gírias e tudo mais. Agora imagine uma pessoa de 100 anos atrás no sertão, né, vai ter menos palavras ainda para conseguir se comunicar e numa situação que eles não querem se comunicar, né? Então tudo vai contra a ideia de comunicação, né, de diálogo. Muito interessante. E essa história é tão ordinária, né, é tão comum, que o início do livro é igual ao final, é a mesma coisa. Não ocorreu nenhum evento relevante ali no livro inteiro.
O início do livro é uma família fugindo da seca no sertão. O final é uma família fugindo da seca no sertão. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, é a mesma história. Não ocorreu nada ali na história inteira. Você vai até lembrar de um ato que ocorreu, mas já já eu comento sobre ele. É como, por exemplo, cara, como se eu estivesse assistindo um anime, tá certo? E dentro do anime você tem a história original, que vai seguir ali e tudo mais, mas chega em um determinado ponto, nós temos os fillers, né? Que são episódios que são colocados ali no anime, que não tem nada a ver com a história original, mas eles são colocados ali, como a gente diz aqui, pra encher linguiça, tá certo? Então, por exemplo, tem filler só de um episódio, tem filler de 3 episódios, de 5 episódios. E nesses episódios podem ocorrer quaisquer histórias. Ah, o personagem foi pra praia, o personagem, sei lá, arrumou uma namoradinha e tudo mais, qualquer coisa. Mas geralmente também pode aparecer um vilãozinho ali. Só que o que acontece? Se você tá vendo um filler, e você sabe que é filler, se começou um filler e não tem nada a ver com a história original, pode ter 5 episódios, pode aparecer um vilão muito massa. Mas você tem a completa certeza de que esse seu personagem principal, ele não vai ganhar nenhuma habilidade, ele não vai ganhar nenhum poder, ele não vai perder nada, ele não vai perder um membro, ele não vai perder um poder, ele não vai ficar traumatizado com alguma coisa. E nada dessa história, por mais incrível que seja, nada dessa história vai ser relevante. Não vão trazer nada dessa história pra história original, entendeu? Então você já começa a assistir o filler sabendo que nada de relevante vai ocorrer ali. Por mais fantástico que seja toda a história, nada vai ser aproveitado pra história original. É como se fosse esse livro. Você tem toda a história do livro, mas nada do que ocorreu ali, tá certo? É relevante pro final do livro. O início e o final é a mesma coisa. Aí você vai me dizer, não, mas ali no meio do livro tem um ponto alto do livro, né? Tem a morte da cachorra-baleia. Mas se você observar bem, o início do livro, como era o início do livro? Era uma família que estava na seca, estava andando na seca, e eles tinham acabado de perder um animal, que era o papagaio. E no final do livro, a mesma família andando na seca e tinham acabado de perder o animal, que era a cachorra-baleia. A mesma coisa, até a perda do animal é igual no começo do livro. Até a forma da morte do animal é a mesma coisa. Porque o papagaio foi eles que mataram para comer. E a cachorra-baleia foi eles que mataram também. Não foi morte morrida, né? Foi morte matada, né? E pela própria família. Então, até a morte do animal é igual no início e no final do livro. É exatamente a mesma coisa, tá? E falando sobre a cachorra-baleia, né? Agora que a gente já citou ela, vamos falar aí desse ponto alto do livro, tá? Muitas pessoas dizem, né, que o principal ponto ali do livro é de fato o capítulo da cachorra-baleia. Nossa, é o ápice do livro. Inclusive o livro, né, começa a ser escrito com um conto, né? O conto da morte da cachorra. E depois o Graciliano vai escrevendo os outros contos dos outros personagens. Interessante, né, que o Ariano Suassuna, né, quando vai escrever lá o Alto da Compadecida, né, ele pega um conto que se chama O Enterro do Cachorro, né, O Enterro da Cachorra, alguma coisa assim, né? Então, engraçado, sempre eles utilizam cachorro ali morrendo, né, ali nas suas histórias. Mas enfim. Então, esse capítulo da cachorra-baleia, muita gente diz que é o ponto auge, ali, o ápice, né, da trama, digamos assim, do livro. Eu entendo que seja um ponto fora da curva, é assim, ó. O livro tá vindo assim, os capítulos, capítulo 1, 2, 3, tal. Aí chega no capítulo da cachorra-baleia, e depois volta, tal. Então, de fato o ponto fora da curva. Mas eu gostei da curva. Eu gostei do ordinário. Eu gostei do comum. Então eu não gostei tanto do ponto fora da curva, porque eu já tinha gostado da curva. Se o ponto estivesse dentro da curva, eu teria gostado mais. Porque o livro todo é monótono, é chato, aí do nada, pum, emocionalismo, né? No capítulo da cachorra-baleia. Eu achei um pouco estranho, tá? Então, esse é realmente o capítulo mais emotivo, mais emocional. Você dá pra ver que tem um capricho literário ali, né? Pra fazer você se sentir tocado com aquela morte, né? A cachorra-baleia ofegando, né? Como se fosse vendo o paraíso dos cachorros, sentindo um cheiro, o gosto dos preás e tudo mais, papapá. Então, é bem sentimental, né? É bem detalhado, assim, aquele capítulo, diferente dos outros, né? Eu achei estranho isso. Tudo bem? E vamos falar da cachorra-baleia. Muita gente diz que a cachorra-baleia é o personagem mais humanizado do livro, né? Em contraste com os humanos que são animalizados, né? Só que eu discordo um pouco dessa opinião. Eu até entendo, mas eu discordo um pouco. Porque, assim, quando você fala de animal humanizado, nós já temos que tirar essa ideia das pessoas comuns de hoje, de que, o pai de pet, a mãe de pet, o cachorro é meu filho, faz parte da família e tal. Não é esse conceito urbano, moderno, que nós temos, que tem no livro, tá? Quando fala de um cachorro humanizado, fazer parte da família, não é nesse sentido, vai dormir na minha cama, ou vou comprar uma caminho pra ele, colocar uma roupinha, não tem nada a ver disso, tá? Ao menos as famílias do Nordeste, eu vou falar as famílias do Nordeste porque eu sou nordestino que foi de outra região do país, né? Eu não sei como funciona, mas nas regiões do Nordeste, quando a gente tem cachorro, né, a gente trata como se fosse um membro da família, mas ao menos os mais antigos, né, o cachorro fica no quintal, certo? O cachorro não entra pra dentro de casa, o cachorro não dorme na cama, não, o cachorro fica no quintal, vai ficar lá, vai pegar ladrão pra latir, sei lá, vai ficar lá no quintal e é isso, certo? Então, você tem um aspecto do cachorro que é íntimo ali, que é como se fosse um membro da família, né? Você tem aquele aparato emocional, afetivo com o cachorro, mas ele de fato não é humanizado, tá? Inclusive você pode ver isso no livro, quando você vai ver a morte da cachorra-baleia, né? Como é que ela morre? Ela morre porque o Fabiano está suspeitando
que ela tinha a doença da raiva, né? Assim, a Vitória até diz assim, ó, ele poderia esperar um outro dia, o próximo dia, pra gente ter certeza se ela tá com raiva mesmo ou não. O Fabiano só de suspeitar que ela está com raiva, no mesmo dia, ele nem espera o dia passar pra confirmar, não. No mesmo dia, imediatamente no mesmo dia, ele pega a espingarda e mata a cachorra, certo? Aí eu te pergunto, o Fabiano faria isso com o filho dele? Obviamente não. O Fabiano faria isso com assim, a Vitória? Obviamente não. Então, a partir do momento que o animal, que de fato tem todo o afeto, tem todo o aparato emocional, é um membro da família, ou quase um membro da família, a partir do momento que o animal é um potencial risco para a família real dele, do Fabiano, ele imediatamente elimina a cachorra, imediatamente mata a cachorra. Inclusive, o próprio Fabiano diz, né? Depois ele vai estar se lembrando, né, vai estar se lamentando da morte da cachorra, mas ele diz o seguinte: ah, mas como assim? Eu não tinha o que fazer, eu ia deixar morder os meninos? Não pode, eu tive que matar. Então, o Fabiano mesmo está dizendo: olha, eu gostava muito dela, mas a partir do momento que ela tem uma possibilidade de ter um risco para os meus filhos, eu vou lá e imediatamente mato ela, certo? Então isso desumaniza completamente o cachorro. Obviamente ele não faria nada disso com nenhum familiar dele, certo? Então mostrando que o cachorro tem sim um lado mais sentimental, um lado afetivo, mas o cachorro é animal, quando precisar morrer, vai morrer, para não gerar perigo para a família real dele, certo? Outro ponto também, tem muitos pontos a serem considerados. Por exemplo, eu falei das palavras e eu lembrei do filho mais novo e o filho mais velho, né? O nome deles, né, não é citado no livro, né? E muita gente diz que eles não têm nome. Mas eu fiquei olhando assim, não é que eles não têm nome, né? É simplesmente porque eles não falam o nome deles. Por quê? Ao menos eu lembrando de pessoas mais velhas, lembrando do meu avô, lembrando do meu pai, menino não é gente, certo? Aquele velho ditado, cresce e vira gente, certo? Porque quando você é pequeno, quando você é criança, você não é gente. Novamente estou falando aqui no pensamento, né, de pessoas mais antigas, de pessoas mais velhas aqui do Nordeste. Menino não é gente, então não tem por que eu querer saber o seu nome, certo? Se você não faz nada, se você não tem nada a me oferecer, de fazer algum trabalho pra mim, não tem por que eu saber teu nome, certo? Por exemplo, se eu tenho um caba de 50 anos, ele tem um filho de 20, de 17, de 18, que conserta móveis, ele diz: ei, tu conhece o Toninho, o filho do Chiquinho? Pois sim, o Toninho tá consertando móveis, tá? Se tu quiser consertar algum móvel, vai lá com ele. Ei, tu conhece sei lá, o Ricardinho, filho do Zé Bedeu? Pois sim, ele tá fazendo frete, tá? R$ 40 o frete dele. Se quiser, ele tirou a carteira e tá fazendo frete. Então, quando alguém tem um filho, e o filho tem alguma profissão específica, tá? Aí faz sentido você citar o nome dele, porque ele pode ser útil pra você de alguma forma. Agora, quando é um menino de 13 anos, de 11 anos, de 9 anos, de 8, não interessa. Você tem filho, tem, eu tenho um menino e uma menina. Show. Ele quer o mais novo, ele quer o mais velho. Show. Aí acabou-se. Isso acabou-se. Não tem por que você dialogar com uma criança, né? Você perguntar o nome de alguém, da personalidade de alguém. Mas uma criança não tem personalidade. Novamente, no pensamento dos antigos e tudo mais. Criança não tem personalidade. Criança é um menino que você tem que alimentar e levar para onde você tá até crescer e virar gente, certo? Então não faz sentido ele querer dar nome para as crianças, porque as crianças não têm personalidade ainda. Quando eles crescerem, virarem gente, aí sim eles vão ser chamados pelos nomes, tá? Então não acho que eles não têm nome. Não é necessário citar o nome deles, tá? Porque menino velho não serve para nada, né? É basicamente isso. Agora, se eu achei que a cachorra-baleia não foi humanizada, né, mas sim um animal mesmo, comum, né, que teve ali o ápice do conto, acredito que é muito mais um recurso literário do que algo de fato ali na história, né, como se ela tivesse relevância forte mesmo na história, não, é só um animal ali que tem todo o seu apelo emocional e tudo mais, mas é um animal, certo? E ali, como recurso literário, né, ele utilizou esse animal para expressar ali todo o sentimentalismo do livro. Mas o personagem principal, sem dúvida alguma, é o Fabiano, tá? O que eu achei interessante é que o Fabiano, ele é colocado pra gente no capítulo que tem o nome dele, Fabiano, né? Como uma coisa, certo? Mas aquele capítulo Fabiano não diz de fato quem ele é, certo? Os capítulos que dizem quem de fato Fabiano é são os capítulos Contas e o capítulo do Soldado Amarelo. Ali sim, quando eu li Contas e o capítulo do Soldado Amarelo, eu disse: nossa, esse livro aqui é muito bom, esse livro é diferente. Eu realmente gostei do livro por causa do capítulo Contas e por causa do capítulo do Soldado Amarelo, tá? No capítulo Fabiano, né? Fabiano vai dizer que ele não é homem, né? Ele é cabra, né? Por quê? E muita gente diz, tá vendo? Fabiano está sendo animalizado, né? Ele não é homem, ele é cabra, ele é animal cabra, né? Mas não é isso, tá? No capítulo ele faz uma comparação dele com um homem urbano, com um homem da cidade, com um homem culto. Tem o seu Tomás da Bolandeira, né? Que sabia utilizar muitas palavras, né? Que lia muitos livros, tinha muitos papéis, talvez tivesse posses ali, tudo mais, tinha o redemoinho dele, né? A Bolandeira, né? Então, aquilo era um homem urbano, né? Então, homem, pro Fabiano ali, quando ele está falando no capítulo Fabiano, homem para ele é aquilo. É um homem culto, um homem letrado, um homem que sabe utilizar as palavras, um homem que tem muitas posses, um homem que tem fazenda, um homem que tem dinheiro, um homem que tem dignidade, um homem que tem autoridade. O Fabiano olhando para esse homem, ele vai dizer: eu não sou isso.
não sou letrado, eu não sou da cidade, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não tenho posse, não tenho nada, então se aquilo é um homem, eu não sou aquilo. Eu não tenho a menor possibilidade de eu ser aquilo. Então ele recusa esse conceito de homem, não o conceito de homem em si. Ele está recusando esse conceito de homem urbano, de homem culto, de homem, né, que tem uma elevada intelectualidade, uma elevada autoridade. Não, não sou isso não. Mas Fabiano é de fato um homem, no sentido homem mesmo, né? No sentido de homem sertanejo. Fabiano é um homem do sertão. Ele não é um homem da cidade, mas é um homem do sertão, no conceito de macho, de homem mesmo, né? Quando ele utiliza o termo cabra, né, ele não está se referindo a um animal cabra, embora ele fale sobre os animais ali, mas quando ele fala sobre os animais, é justamente mostrando que ele não é um cara urbano, né? Aquela definição de homem urbano para ele não serve. Mas quando ele fala cabra, né? Aqui a palavra cabra no Ceará, ou no Nordeste, né? É utilizado como cabra macho, né? Um homem macho mesmo, um homem másculo, um homem bruto, tá certo? Ele tá vendo? Eu sou cabra, sou homem bruto, né? Tem uma brutalidade, e não essa esperteza, essa intelectualidade e tudo mais, pá. E aí, quando nós vamos pro capítulo de contas, ali nós vemos realmente quem é Fabiano, né? Ele vai pedir as contas ali, né, o que o cara deve pra ele, e ele vê claramente que está sofrendo injustiça. A mulher dele fez as contas, né? E o cara fez as contas também e não bateram as contas. O cara diz, não, isso é imposto, isso é imposto. Ele diz, como assim imposto? Né? Não faz sentido. Tem imposto e tal. Não, tá errado. E o cara diz, como é? Como assim? Você tá dizendo que tá errado? Você quer ser demitido? Você quer sair fora daqui? Então vai embora, vai arrumar outro cara. Ele diz, não, me desculpe. A mulher não tem juízo mesmo, eu já tinha desconfiado e tal, que talvez estivesse errado, me desculpe aí, vai me desculpar e vai saindo. E, cara, isso é muito pesado, cara, porque isso me lembra algumas pessoas da minha família que passaram por isso, tá? E muitos nordestinos, tá? E muitas pessoas, pais, mães, pessoas de 40, 50, 60 anos, né? Que não tem onde cair morto, não tem o mínimo de instrução possível, né? Facilmente oprimido por uma pessoa que está em uma posição, uma classe social maior. O interessante aqui é que você tem essa opressão, mas você não tem um vitimismo, novamente, urbano, né? Não tem aquela pessoa, eu sou vítima de todo mundo, olha como o povo me oprime, vamos fazer uma revolução e matar todo mundo. Não tem isso no livro, né? Fabiano é um homem trabalhador, ele quer trabalhar, e ele até diz, o que eu tenho que fazer é trabalhar até o final da vida, sempre cuidando das coisas dos outros, e é isso aí, vou morrer feliz e segue o jogo, né? Então, ele não é um vitimista, mas ele está sofrendo, sim, ele é vítima ali daquela determinada opressão. Então, ser vítima em pontos específicos e ser uma pessoa vitimista a vida toda são coisas diferentes. Então, ele sofre essa opressão, né? E é interessante, tem um homem bruto, né, que tem força, que é macho e tudo mais, mas ao mesmo tempo não consegue vencer essa opressão, digamos que é mais sutil, mais intelectual, alguma coisa assim, né? Ele diz que ele não tem capacidade de utilizar as palavras para se defender dessa opressão que ele está sentindo, né? Que ele está sofrendo, né? Então, até ele tenta utilizar algumas palavras maiores, né, algumas palavras mais difíceis, mas ele sabe que aquelas palavras são inúteis, né, e ele vê aquelas palavras como se fossem palavras negativas, porque ele diz, olha, os homens ali de alta classe, né, que utilizam essas palavras, geralmente utilizam essas palavras para nos furtar, né, para nos roubar. Inclusive ele diz, isso aqui é roubo, né, isso é roubo, ele pensando consigo mesmo, o que aquele cara fez comigo é roubo, aquele desgraçado, aquele maldito e tudo mais. Então você vê claramente um homem bruto, né, sendo esmagado por um homem que tem uma autoridade maior do que ele. E vai ocorrer isso também no capítulo do Soldado Amarelo. Mas ainda nesse capítulo de contas, né, ele lembra também de um porco, né, que ele cortou o porco, fatiou o porco e foi na cidade vender o porco, né. Os caras da cidade disseram, olha, você vai ter que pagar imposto desse porco. Ele, como assim, né? Ele se revolta, ele diz, como é que pode? Eu sou miserável, eu sou pobre, eu não tenho onde cair morto, eu não tenho nada. Talvez na próxima semana, no próximo mês, eu morro de fome, de sede, eu consigo vender um porco, cara. Eu sou miserável, você quer imposto meu, cara. Pelo amor de Deus, você é burro, cara, você é animal, né? É revoltante, isso é revoltante. E como é que pode pessoas ricas, né, se preocupar com isso e roubar um pobre miserável. Esse revolta, eu não vou vender mais porco também, eu vou comer esse porco todo, mas eu não vendo mais porco. Porco é um bicho perigoso, né? Então, é muito pesado. Esse capítulo é muito pesado. Eu ainda vou ler esse capítulo muitas e muitas vezes. O melhor capítulo que eu li da literatura brasileira até agora. Se bem que eu não li muita literatura brasileira, né? Mas muito bom capítulo mesmo. Esse capítulo, o melhor capítulo do livro, disparado pra mim, tá? E aí você tem também o Soldado Amarelo, né? Um outro tipo de opressão, né? Que agora é uma opressão fardada. Ele lembra, né? Quando o Soldado Amarelo colocou ele na prisão. E aí ele vê o Soldado Amarelo de novo. E é engraçado, de novo, essa discrepância, né? Ele vê aquele soldado mago, raquítico, né? Ele diz, cara, eu sou forte aqui, eu sou bruto. Eu poderia amassar esse cara, quebrar esse cara na porrada, destruir esse cara. Aqui ele até fantasia em matar o Soldado Amarelo. Ele fala uma fantasia matando o Soldado Amarelo aqui na mente dele e tal. E ele até diz, olha, se eu matasse esse cabo aqui, né? No mesmo dia eu ia pra casa, deitaria com minha esposa, brigaria com os meus filhos, e seguiria a vida de boa, nem me preocuparia, não teria remorso nenhum. E isso é ser homem, né? Não que você vá fazer isso efetivamente, mas fantasiar essas coisas, né? Esses atos de violência, né? Contra alguém que parece ser superior a você, mas você diz, macho, esse bicho aí eu quebrava, esse bicho aí,
dá pra quebrar esse cara, né? Então, o Fabiano é homem, de fato, é macho, de fato, né? Só não um homem urbano. Ele vê o Soldado Amarelo e vê que só pelo Soldado Amarelo estar de farda, né? Estar fardado, ele tem uma determinada autoridade, né? De pisar nos outros, de colocar os outros na cadeia e tudo mais, né? De exercer poder sobre as pessoas, mesmo ele sendo uma pessoa fraca, né? Ele se revolta com isso, né? E pensa, e se eu tivesse fardado, será que você fazia o mesmo? Claro que não ia fazer o mesmo, seria burro, assim, tudo mais. Então, tem essa contradição, né? Soldado extremamente fraco e com o poder da farda extremamente forte, né? E o Fabiano, um homem extremamente forte e robusto, né? Mas que não tem poder nenhum e é fragilizado ali pela situação. Então, cara, muito bom, cara. Esses dois capítulos, esse capítulo Contas e logo depois Soldado Amarelo emenda uma coisa com a outra, é maravilhoso esses dois capítulos. É basicamente isso, né? Tem diversas outras coisas para contar, mas o vídeo vai dar 30 minutos aqui, né? Mas eu acho que é isso. Um ponto interessante aqui do livro, para finalizar, é que lendo esse livro eu me lembrei muito dos meus familiares, do meu pai, do meu avô, dos meus tios, né? E de pessoas mais velhas. Parece que quando o Graciliano Ramos está contando essa história, parece que ele está contando a história da minha família. Eu acredito que qualquer nordestino que tenha família do interior, se ler essa história, vai se identificar. Essa história poderia facilmente ter ocorrido com meu avô, ou com o irmão do meu avô, ou com o meu bisavô, ou com o irmão do meu bisavô. Meu avô é da década de 30, né, quando foi feito esse livro. Então poderia ser facilmente uma história da minha família, ou da família de qualquer um dos meus irmãos, dos meus primos, ou de alguém próximo de mim, dos meus amigos, né? Então esse livro, para o nordestino, ele é muito próximo. Parece que ele está contando a sua própria história. Quando ele diz, no final do livro, né, que os meninos, o que serão os meninos? Não, certamente os meninos vão para longe, vão estudar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, né? É realmente refletido em mim. O meu pai iniciou a escola e eu concluí a escola, né, e tudo mais. Então, realmente é um livro muito pessoal, muito próximo e muito sentimental para o nordestino. Gostei bastante dessa leitura, certo? É isso.